Mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2020. Panorama Esportivo contando com o oferecimento de Guaxupé Country Club, Nelsinho Calhas e Atacadão das Baterias. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Rafael Zayati, tudo certo? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Paulo Júnior, bom dia, beleza? Bom dia, Rafael, um abraço. Bom dia, João Augusto. Bom dia, Wellington. É tudo na paz, né? Vamos tocando o barco. Pois é, com muito prazer hoje recebemos o secretário de Obras, Elton Israel Pereira. Elton, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje vamos debater um pouco sobre as reformas, sobre o que tem sido feito no Carlos Costa Monteiro. Quase no final do ano passado, ano de 2019, o Elton esteve presente no Panorama Esportivo, onde falamos um pouco sobre o que seria feito. Hoje, já com praticamente mais de 8 meses daquela última entrevista, a gente trouxe o Elton novamente para poder atualizar para a gente a situação. Elton, então, para começar, qual é a situação atual do Carlos Costa Monteiro? A primeira etapa, ela já foi concluída? Nós estamos concluindo a primeira etapa de iluminação. São várias etapas, né, que acampa essa obra, e a primeira etapa é vinculada à parte de iluminação do campo, e essa parte está em fase de conclusão. Existe ainda a fixação de uma estabilidade de um poste, e também a fixação da própria luminária nesse poste. Outros itens, né, pontuais também, de caixas de passagem, alguns itens vinculados à parte elétrica do campo, e começando a entrar aí no banheiros, vestiários e assim sucessivamente. Certo. Dessas obras, então, da iluminação, as luzes já foram trocadas? Já está disponível lá ou ainda vão ser? Já, tem algumas que já foram substituídas, outras serão substituídas agora nesse próximo momento. Tem como precisar um pouco mais de como que vai ser essa iluminação do Carlos Costa Monteiro? Bom, a iluminação do campo, né, em si, é uma iluminação de primeira categoria com relação à tipologia de iluminação de campo. Então, é toda a LED, né, é um sistema de alta relevância com relação à iluminação. Por isso, né, até mesmo do prazo e da tipologia de material com relação a esse tempo de execução, mas é algo muito preciso, né, e de muita qualidade para a iluminação do campo. Falando em iluminação, Rafael, o Carlos Costa Monteiro, ele hoje tem 6 torres, né? 3 6 do lado, torres. 3 do outro lado. Quantas lâmpadas serão colocadas em uma dessas torres? Mas vão manter as 6 torres também? Vão manter as 6 torres. Serão as 6 torres, né? Cada torre dela, ela tem aproximadamente 18, entre 15 e 18. Né? Depende muito do posicionamento dela, porque são 15 direcionada para o campo e 3 direcionada para o sistema de circulação. Ô Elton, a respeito de a empresa que ganhou a licitação estava trabalhando, no momento não está trabalhando, está parado, né? Na verdade não é que está parado, é por conta de etapas da obra. Então, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aí da pandemia também, né, influenciou um pouco no processo, né, da execução da obra, até mesmo por entrega de produtos, né? Ou seja, de materiais que são pertinentes a esse tipo de iluminação. E nesse momento agora está fazendo dos postes, né? Essa estabilidade está sendo feita, né? Ou seja, iniciar o processo agora, finalização de projetos que permita essa estabilidade para dar continuidade na execução física, mas todo o processo, né, ele está correndo dentro do tempo. Uma coisa que é importante é essa fixação dessa iluminação, ou seja, desse poste, ele por estar dentro de uma área que está bem próximo do rio, então há necessidade de fazer
ser não simplesmente uma sapata, mas um muro mesmo de arrimo, né, que tem a contenção daquele entorno. É o que está sendo feito agora dentro desses próximos dias. E tendo essa fixação, né, desse poste, ou seja, esse muro de arrimo, aí então finaliza a parte de iluminação e a fixação da luminária. Quanto à pandemia, né, em relação a valores financeiros, a empresa está fazendo o trabalho, teve essa parada. Agora, assim, para concluir, vamos dizer assim, em novembro. Agora não vai concluir mais em novembro. Vai passar o tempo. Em valores financeiros serão cobrados uma outra situação, um outro valor financeiro entre a empresa. Não demos conta. Não foi por causa de nós, foi por causa do problema que aconteceu. Mas, João, não faz muito sentido. Porque se a própria obra da Ponte Tobon continua com a pandemia, então é mais na questão, até cortando o Elton, mas seria mais em cima dos terceiros e não da empresa em si. Não da empresa em si. Na verdade, é a questão mesmo do processo, vamos já de logística e também vamos já assim, dessa construção desse muro de arrimo. Mas o processo continua normal, né? Não há agregados, né, vamos imaginar, de valores com relação a esse prazo. O prazo para a entrega da iluminação finalizada é que dia? O prazo da entrega, ela seria agora, né, para finalizar agora em julho. Ela provavelmente deve ficar finalizada no final de agosto. Final de agosto, então, início de setembro. Aí mais uns 2 meses. Isso. Independente dela ficar pronto, por exemplo, dentro do mês de agosto, final de agosto ou início de setembro, até o final de setembro a gente terá a obra que é da segunda etapa, né? Entra agora um novo processo que é onde começa as reformas do banheiro também. Então isso vai intercalado até outubro, né? Por volta de outubro. Wellington, uma pergunta até então, até para passar para os nossos ouvintes, é que a gente até debateu sobre isso. Aqui tinha aqueles projetos do Minas pelo Esporte que vinha iluminação para os campos em média de R$250 mil. Essa etapa 1 de iluminação do Carlos Costa Monteiro custou quanto? Essa etapa custou R$794 mil. O tipo de iluminação e a quantidade, né? Ou seja, a tipologia da iluminação, ela acampa mais do que a luminária. Ela envolve toda a estrutura e redimensionamento da rede elétrica para esse tipo de energia, né? Ou seja, esse tipo de luminária. 3 vezes o valor? 3 vezes o valor. Aquele sistema, ela é um sistema convencional de iluminação. Esse sistema não é um sistema convencional, ele é de altíssima relevância, né, quando se fala aí para estádio. Então nessa etapa 1, que deve finalizar até agosto, é exclusivamente a iluminação. Nada além da parte estrutural do Carlos Costa Monteiro. Nada além da parte estrutural. Nesse período de agosto estará em obras, né? Ou seja, que é um período que vai estar acontecendo aí a segunda etapa das obras. Tá, então já que a gente já entrou nisso aqui, no que consiste a segunda etapa de obras? A segunda etapa consiste na reforma dos vestiários e também do pavilhão, né? São várias pequenas reformas aonde dará habitabilidade, né, em toda a estrutura do estádio. Entra a reforma, limpeza, novos reboco, né, vamos dizer assim, em algumas paredes, levantamento de alvenaria, pequenos, né, que serão feitos para dar funcionalidade no estádio de uma forma geral. Por exemplo, hoje você tem um banheiro totalmente não tem condições de uso. Você tem fiação aparente, você tem tubos, registro quebrado, enfim, então tudo aquilo ali vai ser refeito, né, para atender com mais qualidade, tanto os jogadores quanto o público que for. Você diz essa segunda etapa dos vestiários, tanto o vestiário de jogador quanto também os banheiros pro público. Tá. Falando em banheiro, a gente sente no Carlos Costa Monteiro que é precário, não tem hoje um banheiro considerado banheiro feminino. Vai ser feito um banheiro feminino? Sim, banheiro feminino. Banheiro feminino e com acessibilidade. Então, aproveitando ainda nessa segunda etapa das obras, qual é o valor? Essa segunda etapa agora é R$989,22. 202 mil, então no caso para os vestiários e banheiros. Vestiários e banheiros. Onde que vão ser alocados os banheiros para o público? O banheiro para o público, nós vamos fazer uma transformação. Existe ali hoje um depósito do lado do pavilhão, né, que
que é utilizado. Na casinha da polícia? Isso, na casinha da polícia. Na casinha da polícia. Isso. Aquele espaço ali ser transformado, né, num banheiro. Com acessibilidade. E outros banheiros também serão reformados, né, que já são de uso do público, e também os que estão debaixo da arquibancada. Certo. Esses debaixo da arquibancada não são os do antigo alojamento, não. Você tá falando do vestiário mesmo. Dos vestiários. Tá, do vestiário. Dos vestiários. Certo. Essa segunda etapa tem um prazo para entrega? A entrega dessa etapa do final de outubro. Final de outubro. O dinheiro já está em caixa? Já, o dinheiro já está em caixa. Então, no caso, é só realizar. É a realização. A gente tem uma pergunta de ouvinte aqui. A empresa que está fazendo a reforma é a mesma que está fazendo a reforma do ginásio poliesportivo? Sim, a mesma empresa. É daqui de Guaxupé? A mesma, de Monte Belo, a construtora Monte Belo. É a mesma que venceu a licitação da iluminação e venceu também a licitação do ginásio poliesportivo. Aproveitando o gancho, os trabalhos realizados por essa empresa está agradando você? Sim, a qualidade de execução da iluminação é muito precisa, muito importante, muito boa, sim. Elton, diante aí nós estamos conversando, o Carlos Costa Monteiro, ele sempre teve uma deficiência muito grande. Deus que eu me entendo por gente, a gente trabalha, tem a nossa água cai embaixo igual você tá lá no campo. Então eu gostaria que o senhor nos esclarecesse. Vai também tem verba para fazer esse trabalho em cima da arquibancada coberta, para tirar o vazamento, as goteiras? Sim, só fazendo aqui uma consideração, a reforma do estádio de um todo, ela é um montante, né, um projeto total, que totaliza numa obra de 8 milhões de reais. E toda a verba está disponível? Não. Isso aí é o valor orçado para a reforma total do estádio. Reforma em todos os aspectos. Inclusive acesso à construção de uma ponte de acesso. Então, por exemplo, o total, existe um projeto total. E para dar habitabilidade do estádio, a gente precisa da questão da iluminação e também do banheiro e da acessibilidade. Dentro desse contexto, nós temos uma primeira etapa, né, que está sendo realizada. Vamos entrar na segunda. E ao longo da história do estádio, essas demais obras poderão ser feitas, né, ao longo do tempo. Então, o que nessa segunda etapa agora, além dos banheiros, nós teremos também a impermeabilização da arquibancada, que a gente chama de arquibancada 1, que é a arquibancada que tem a cobertura. Aquela cobertura, ela será impermeabilizada. A arquibancada 2, que é do outro lado, chamar de tobogã, isso, ela fica na terceira, e depois tem a outra, que é a quarta, depois tem a demolição para ter os acessos, né, de veículos grandes, que está na quinta, e assim sucessivamente. Isso é um assunto que a gente vai falar já depois do nosso intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Muito mais Rádio Clube. No Guaxupé Country Clube, se diverte, pratique esportes e entre em contato. Você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, sábados e domingos, das 6 às 19 horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Clube, o mais completo do sul de Minas. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Tudo bem, agora se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Foi ligar o seu carro e...
Chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, tratores e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias. 3551-7579. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. De volta com o Panorama Esportivo, hoje recebendo o secretário de Obras, o Elton Israel Pereira. Elton, conforme falamos no último bloco, a gente estava falando da segunda etapa. Essa segunda etapa deve terminar até quando? Até final de outubro. Final de outubro. Tá, no caso, terminada a iluminação e também a parte dos banheiros públicos. Há uma possibilidade de fazer um alojamento lá, visto que durante essa semana nós conversamos, aliás, das últimas semanas, nós conversamos com várias pessoas que têm interesse em auxiliar a Sociedade Esportiva Guaxupé. E em muitos casos eles falaram sobre a necessidade de ter um alojamento no campo. No estudo, prevê um alojamento? Sim, no estudo geral prevê um alojamento, né? Ele estaria aí, por exemplo, junto com a reforma da arquibancada 2. Então não seria a segunda etapa? Não seria a segunda etapa, ele estaria na terceira etapa. Ele estaria numa terceira etapa de reforma. Porque para atender a necessidade do alojamento dentro das normas, por exemplo, da forma que ele estava, não atendia as necessidades, né? Por exemplo, de combate a incêndio e também de acessibilidade. No projeto novo, ele atende todas essas normas, né? Ele atende todas essas necessidades dentro da legislação. Então é por isso que essa obra do alojamento, obra muito relevante e cara, ela está na... E aonde seria construído esse alojamento? Ele estaria anexado junto à arquibancada 2, né? Vamos chamar. Seria naquele vão que tem da arquibancada coberta com o tobogã? Com o tobogã. E também uma parte de baixo dessa arquibancada também seria utilizada para vestiários e acesso. Então onde é ali o esportes? Ali não daria certo fazer 2 andares, fazer também um alojamento em cima? Isso aí é até possível, né? Hoje dentro, aproveitaria a estrutura aí. Isso, hoje dentro da realidade, né, dar condições de uso, né, vamos já de funcionalidade do estádio, isso acabaria tendo que entrar o pavilhão também numa terceira etapa. E o pavilhão ele já entrou na segunda etapa. Então ele vai receber a reforma, né, agora na segunda etapa, junto com os vestiários, o que vai permitir o uso do estádio. E as demais etapas, ela não implica o uso. Ela pode acontecer gradativamente, né, com tudo funcionando, sem ter prejuízo, por exemplo, de não ter o estágio, né, em seu funcionamento. Isso é importante dentro aqui do nosso cronograma. Até pensando dessa forma, Paulinho, pela sua colocação, eu concordo com você. Se você for pensar, daria para você teoricamente expandir um pouco mais a arquibancada coberta naquele local e colocaria o alojamento, que aí você ganharia, no caso, possibilidade de cadeiras cativas. Não existe essa possibilidade de alteração no estudo, Elton? Isso aí pode acontecer, né? Isso aí pode acontecer dentro do que vai sendo feito. Dentro, por exemplo, da segunda etapa, não existe, porque ela já é uma etapa licitada. Então é difícil você fazer isso, mas dentro das futuras etapas isso podem ser ajustado, né? Todos esses itens poderão ser ajustados normalmente. Logicamente, ali a gente tem também, né, uma condicionante muito importante, que é o caso da PP. A gente não pode ultrapassar do alinhamento existente, tem uma série de fatores ali. Mas o que já estava construído pode dar manutenção. Pode dar reforma. Isso, pode dar reforma, o que está construído. O que será edificado... Nesse caso, por exemplo, já está construído o pavilhão. Ele daria uma reforma para construir no segundo andar? Daria. Isso aí seria possível. Isso aí seria possível. Edson, falando em alojamento, hoje, digamos assim, é chamado pelo torcedor de tobogã, que é no fundo ali do tobogã. Tem ali um vestiário, arrumadinho, fica show de bola. E o resto da estrutura, que ali é muito grande, fica esquecido.
Não, na verdade ele não fica esquecido, né? Ele continua as etapas, né? Para conclusão total da reforma, da mega reforma, vamos imaginar assim, do estádio, ela vai acontecer gradativamente. Isso aí segue, né, etapas por etapas. É que no primeiro momento agora, ou seja, vamos chamar o segundo momento, né, que é a etapa 2, a reforma não incide na totalidade daquela arquibancada, né, incide em resolver os problemas da primeira arquibancada. Quando chove, impermeabilização da cobertura, reforço estrutural, iluminação, hidráulica, elétrica, todo o sistema sanitário, tudo isso. Mas no projeto de vocês não prevê o aumento de cadeiras cobertas, no caso, de lugares para pessoas na arquibancada coberta. Ela vai permanecer do jeito que está. No projeto total, prevê um sistema de cobertura na arquibancada 2. Que é de frente à arquibancada coberta. Que é de frente à arquibancada coberta. Que é nas costas da De Pascoal, no caso. Não, é o tobogã. Tá. Então uma cobertura também pro tobogã, no caso. Isso. Existe uma cobertura que não é de concreto, uma cobertura em aço, aquela estrutura. No caso, Wellington, seria quantas etapas esse projeto? São 8 etapas. 8 etapas? 8 etapas. E o que já tem em dotação já direcionada? Apenas a etapa 1, que está em execução, e a etapa 2, que será executado agora. Apenas as duas? E apenas as duas. Então, no caso, para fazer a mudança, igual a gente falou, do alojamento e tudo mais, nada disso está previsto como orçamento já disponível? Não, nessa etapa não. Tá, e no caso, depois da segunda etapa, o estádio já estaria apto a receber jogos da Federação Mineira e tudo mais? O Ronaldão vai ter que jogar lá em Três Corações. Com essas duas etapas, está sacramentado, não teríamos problema. Isso, o que vai acontecer é que o que vai existir dentro dessa realidade da segunda etapa, por exemplo, ele não vai ter a sua capacidade total. Vamos imaginar dessa forma. Por quê? Por conta Então vai ficar uma parte, no caso, vai estar restrita, que não vai poder usar. Tem uma parte que ela não vai poder usar para esses eventos oficiais. Está em fase, vamos já assim, ela vai estar num período, né, onde vai estar sendo feito todos os trâmites, executar uma obra. Então, são esses pontos, né, que obviamente serão ajustados para poder atender essa funcionalidade. Vamos imaginar, de repente, ele comporta 4.000 pessoas, ele vai ter que funcionar com 2, um exemplo. Tá. Até que tudo seja consolidado. Que estaria impedida? No caso, a que confronta ali com a De Pascoal, né, e uma parte do tobogã. Seria a parte, então, de frente para a arquibancada coberta, toda aquela arquibancada de frente para a arquibancada coberta e uma parte do tobogã. E uma parte do tobogã. Isso até a conclusão da terceira etapa. Até a conclusão da terceira etapa. Na terceira etapa, tudo que for vinculado à arquibancada estará liberado. Tá. Que sempre foi um problema para a Federação Mineira. Isso aqui não pode, tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que fazer uma alteração nessa etapa já agora? Sim, nessa etapa. E como vai ficar? Vai ser trocado o alambrado, né? São alguns itens pequenos do campo que tem que ser feita alteração, muito pequeno, né? Itens mínimos com relação ao próprio tipo de estrutura que fecha o alambrado, né? Como que vai ser? No caso, ela vai ser de aço, né? Dentro da especificação da tela. A tela também de aço, daquela mesma forma. Vai ser uma tela normal. Uma tela normal e atender às alturas, né? Ela vai receber um complemento, que é um dos itens que então vai aumentar a altura dela. Não existe a possibilidade de trocar para, por exemplo, aquele acrílico da arena do Grêmio Barueri, nem essas novas arenas onde tem aquele acrílico lá, não existe. Não. Nesse momento, não. Wellington, quanto aí ao banco de reservas das equipes, da Sociedade Esportiva Gospé e do time visitante, hoje é atrás, lá no fundo da arquibancada 2, vai continuar ali mesmo? Isso aí ele vai poder ser fixado, né, da forma necessária. Existem alguns itens que está vinculado na segunda etapa, com essa própria remoção, dentro do que a norma, por exemplo, esportiva solicita, né? Então, dentro disso aí, o que a norma pedir é o que será atendido, né? Wellington, esse alambrado que vai ser retirado do Carlos Costa Monteiro, é claro que vocês vão usar em outras obras, né? Que não pode desperdiçar.
Não seria o ideal cercar todo o Carlos Costa Monteiro, aproveitar esse próprio alambrado e cercar, para que dificultar um pouco a entrada de pessoas, né, que não participa do evento à noite? Isso aí é possível. Na verdade, o alambrado ele não vai ser retirado na totalidade, né? A especificação do alambrado atende, o que vai ter é um aumento de alambrado, né? Então aquele alambrado vai permanecer, vocês vão só aumentar 1 metro ou 2 metros. Vai aumentar. Não vai retirar aquele alambrado. Não. Você tem essa especificação do quanto vai aumentar, Hélio? Vai aumentar 2 metros. Vai aumentar 2 metros. 2 metros no entorno. No entorno dele completo. No entorno completo. Tá certo. Que a gente achava que ia retirar todo o alambrado e fazer um novo. Foi muito bom o seu esclarecimento. E a turma que gosta de parar vai ter que fazer um preparo físico, viu, Rafael? Entrar na academia, vai ter mais 2 metros para 2 metros. Paulinho, não vamos longe. O último jogo agora foi o jogo do Guarani contra, se eu não me engano, foi o 15, que teve um jogador, um torcedor que entrou dentro do campo, que pulou aquele numa facilidade, então, deu um tapa na grade. Vai ter que melhorar o preparo físico, né? Aí vai ficar complicado. Vai. Vamos chamar um rápido intervalo e já voltamos com mais Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone. No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, sábados e domingos, das 6 às 19 horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Foi ligar o seu carro e... Chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, tratores e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias. 3551-7579. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale, 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. De volta com Panorama Esportivo. João Augusto, um oferecimento Atacadão das Baterias. Hoje você está precisando dar uma recarregada aí, hein? Rafael, quando eu tava vindo aqui pra emissora, não pegou. Não rolou? Não. Deu aquela arranhada? Aí depois dá uma corridinha lá no pessoal do Atacadão das Baterias. Faz uma troca, né, Paulo? Bateria nova. Nota 10, show de bola, né? Pra quem não sabe, quem tá precisando, tá num preço muito bom a bateria do carro. O endereço deles é na Norberto Ribeiro do Vale, 216, o telefone, Rafael, 3551-7579. Ó, vou dar mais uma dica, subindo a catedral, viu, gente? Justamente. Muito fácil e preço muito bom a bateria deles lá. E o atendimento, nota 10. Pois é, não, recarregou o João, pô. Não vai recarregar a bateria do seu carro? Vamos lá então. Elton, falando mais do Carlos Costa Monteiro, a gente tem uma pergunta de ouvinte aqui, que é a seguinte: capacidade total do campo, como vai ficar após todas as etapas? A capacidade total está estimada em 4.000 pessoas. E hoje? Hoje ela ultrapassa um pouco do limite por conta que não tem as demarcações, né? A partir do momento tem as demarcações dentro das normas. O espaço onde tinha uma quadra de futsal ali atrás de um dos gols, do lado do pavilhão, o que vocês vão fazer? Aquela quadra será reformada. Vai manter a quadra? 2, vai manter a quadra totalmente reformada.
Tá, outra questão, outra dúvida até pra gente poder passar aqui, que também é dúvida de ouvinte, é o seguinte, as cabines ali de rádio do outro lado, onde tinha alguns banheiros embaixo, vai manter? Vai manter, vai ser redimensionada, né, numa terceira etapa. Aqui, no caso, você está dizendo as com qual? Isso. A arquibancada descoberta, ela vai ter as cabines, né? E usa aí esse item de execução na terceira etapa. Até falando em cabines, né? Do outro lado, como diz, do outro lado lá, tem um poste bem no meio dela, né, Paulo Júnior? Acabou que tá transmitindo, tá trabalhando, tem que ficar esticando o pescoço pra cá, pra lá. Tem um poste bem no meio. Tem um poste, aquele poste ela atrapalha bem o trabalho. Sim, no caso, a cabine ela vai ser redimensionada, né? Ela não vai estar exatamente no mesmo ponto. São 3 itens ali, vai ser além de construir a rampa de acessibilidade de veículo ali, ela terá o espaço vai receber espaço de cabine e também uma pequena área coberta aonde tem uma arquibancada em que os cadeirantes poderão acessar. É um espaço muito importante, muito interagido, onde será coberto cabines. Do outro lado. Do outro lado. Ô Elton, deixa eu ver se eu entendi bem aí o que você está falando. Essa arquibancada então, do lado de Pascoal, que tem aquela água dentro, que está condenada. Na verdade, que ela está condenada pelo Corpo de Bombeiro e Vigilância há muitos anos. Aquilo ali vai ser tudo desmanchado, vai tudo pro chão. Na terceira etapa, ela será totalmente demolida e será refeita uma nova estrutura ali. Mas não vai ser mais arquibancada? Ela vai ser uma arquibancada aonde atenderá 25 espaços para cadeirantes. E ela vai ser. Vocês vão dividir em blocos, então? Em blocos. Exclusivo de acessibilidade. Exclusivo de acessibilidade. De ponta a ponta, de um lado do outro? Não, ela vai ocupar, por exemplo, uma área de meio campo, vamos imaginar assim. Então vai ser a metade da arquibancada. A metade da arquibancada. Por quê? Porque do outro restante tem que ter a saída de emergência, né? Então você vai ter que ter uma saída de emergência ali com rampa, onde há possibilidade de acesso de veículo do Corpo de Bombeiro, como veículo de manutenção e também saída de emergência. Wellington, a gente vê vários campos onde a gente vê que não tem como expandir. É o caso do Labombo, o bairro lá, o La Boca, né? Próximo ao Caminito ali, tudo que acontece é muito, não é amplo, ele é muito estreito, as vielas, as ruas, então não tem para onde expandir. O que eles fizeram? Um estádio vertical. Tentaram subir o máximo que dava. Ali na arquibancada descoberta, existiria a possibilidade de fazer uma arquibancada mais alta, no caso, para poder acomodar mais pessoas? Sim, existe a possibilidade de o fio que você tem ali da verticalização estreito, de repente uns 2 lances seria possível, né, para poder aumentar a capacidade. Uma coisa que é importante, a cada momento que a gente aumenta a capacidade, a gente tem que aumentar também a capacidade de vazão, né? Então isso é gradativo. Às vezes a gente fala assim, vamos colocar mais 100. Na hora que eu penso em colocar 100, eu vou entender que eu vou colocar 80, porque eu vou ter que ter essa capacidade de vazão compensada. Então é dentro desse item. Pelo novo projeto, onde seriam esses pontos de vazão? Nós teremos ponto de vazão no pórtico principal, que também será o acesso. Ao lado será construída uma ponte, né? O pórtico vai ser preservado, né? Conforme o parecer do patrimônio histórico. Ao lado será construída uma pequena ponte de acesso, onde será feita a rampa agora ao lado do poste onde vai receber esse muro de arrimo, ou seja, do lado da ponte do tabuão, a de vazão será feita uma escadaria, e do outro lado, né, onde confronta com a De Pascoal, saindo na Paulo Ribeiro do Vale, vai ter onde lá já existe um portão de saída. Isso, já existe um portão, né? Haverá um portão totalmente redimensionado para essa vazão. Na questão e depois de tudo concluído, tudo redondinho, diríamos assim que o Carlos Costa Monteiro vai transformar assim. Não é bem uma arena, né? Mas é um estádio com bastante
infraestrutura muito importante para atender as necessidades mesmo, né? Porque ali também tem um espaço muito grande, quando você entra ali no portão principal do Carlos Costa Monteiro, à esquerda, tem um terreno grande ali que dá para fazer um estacionamento e reaproveitar aquele terreno, né? Que hoje eu não sei nem o que guarda lá, o que existe lá. Você sabe, né, onde eu estou falando? Ali, atrás da polícia militar ali à esquerda. Então tem um terreno grande ali. Isso, uma parte dele, né, ele tá contemplado para algumas estacionamentos de serviço, né? Inclusive de própria manutenção mesmo, de quem vai estar, de repente, trabalhando nos dias de jogos, enfim, e tem uma parte que é a APP que acaba não tendo possibilidade, né, de utilidade. Sim, mas para estacionamento poderia usar todo ele, né? Sim, ele não tem um dimensionamento grande, né? Pelo menos é igual você frisou, pelo menos pelo pessoal, né? Rádios, isso, aí, tudo isso aí, SAMU, então isso. Seria um estacionamento para pessoal que está trabalhando no evento. Para isso sim. Sim. Ô Wellington, a gente tem aqui alguma participação de umas pessoas aqui, inclusive o Silvio Carvalho mandou: parabéns, meu amigo e irmão Wellington, pela atitude, Deus abençoe sua vida sempre. Silvio Carvalho mandou essa mensagem para você. O nosso amigo Mauro Martins mandou aqui, ó, um projeto que terá concorrer à reeleição. Tem empenhos para essa execução em fases futuras? O que acontece? Primeiro agradecendo aí a todos, né, a participação, também o Silvio. Com relação vamos dizer assim, ao empenho, isso tudo está vinculado, né, às emendas. O que nós vamos deixar? Um cronograma pré-estabelecido de continuidade de execução das obras, né, que estarão em andamento. Ou seja, o processo não fica interrompido, que tem essa continuidade. O projeto ele está pronto, independente de quem for, o prefeito ter essa continuidade, né? Trabalhar essa continuidade para que a obra aí vai dar boa vontade do próximo, né? E o estádio Carlos Costa Monteiro, ele é um projeto que eu posso dizer aqui com muita segurança que é algo muito especial, que o prefeito ele zela muito, ele empenha muito para essa obra, né? No entanto, que quando foi fazer o projeto, pediu para que fizesse o projeto total, independente. Então foi feito o projeto total, esse projeto existe, ele está com todas as planilhas, o que tem que ser feito é gradativamente executando então, ele. A atual gestão vai fazer a primeira e segunda etapa, é isso? Primeira e segunda etapa. Wellington, a gente tem a participação de mais ouvintes aqui que mandou o seguinte questionamento: no momento, não deveria pensar em não entrar com veículos dentro do estádio? No primeiro momento agora, nessas etapas, a gente não tem o acesso de veículo no estádio, né? Exceto os veículos de bombeiro e os veículos de segurança pública e também de saúde, como do SAMU, enfim, ambulância. Esse tipo de veículo, eles terão acesso agora na segunda etapa. Em outras etapas, né, talvez na quarta, aí sim tem essa possibilidade. Hoje na lateral da arquibancada coberta, nós temos ali gramado livre. Aquilo lá vai permanecer daquela mesma forma ou tem algum projeto para aquele local? Ali como unidade de serviço e é um dos itens que vai ter o acesso e a saída de emergência, que vai dar acesso, é uma rampa, imagina aquele local com uma rampa que dá acesso do lado da ponte do Tabuão, onde está sendo construída, ali haverá uma rampa de acesso. Então, então atrás ali hoje onde é os antigos vestiários, o vestiário da arbitragem, ali então vai ser um acesso saindo lá da ponte do Tabuão, e esse acesso vai vir até ali juntamente com outro acesso que entra no portão principal do estádio municipal. E ali vai ser fechado, então vai ter um alambrado. Ali vai ser fechado, vai ter essa rampa vai ser construída agora dentro. Isso já vai ser agora, Isso já vai ser agora. Para ter acesso de veículos de serviço, né? Como caminhão, de manutenção. Ele entraria ali no Tabuão e, se quisesse, ele sairia do outro lado também. Sairia do outro lado. Teria livre acesso. Justamente. E depois, as outras etapas, esse acesso ele será destinado para a área de evacuação.
Ó, a gente tem que mandar um abraço especial aqui, João, para nossos amigos, ó, o Zé Roberto, pra dona Benedita, pro Marcos do Bom Jardim, estão todos escutando a gente aqui, querendo saber o que vai acontecer com o Carlos Costa Monteiro. Tá aí, um grande abraço a todos os dias, né, o pessoal aí acompanha, né, segue conosco no Panorama Esportivo, obrigado pelo carinho, a audiência, continue sempre nos prestigiando. Um abraço especial também pro nosso amigo Robinho. Viu? Um abraço ao Robinho. Vai acontecer coisa boa, viu, Rafael? Claro. Eu também quero mandar um abraço lá pro Toca, já que a gente tá aí nesse festival de abraço, Festival Maguila aqui, como sempre, né? Lá pro Bruno e também pro Canarim lá em Juruáia, pessoal lá que super ligado aí na clube, sempre aí nos dando aí o carinho da audiência. Elton, pergunta agora do ouvinte Alexandre, e o pavilhão vai ficar exatamente igual é? O pavilhão vai de cobertura, pintura e revestimento. Mas a estrutura que tem lá hoje. A mesma estrutura. E a entrada ali agora? Chega um Carlos Costa Monteiro, tem aquela entrada. Já fez um rebaixamento ali, vai mexer alguma coisa ali? Como é que vai ser? Aquele rebaixamento foi feito justamente para poder ter a acessibilidade do caminhão. O caminhão que ele não consegue ter acessibilidade no estádio, né, de uma forma equivalente para poder dar manutenção. E agora, com essa reforma, teve que rebaixar para permitir o acesso desse veículo. E lógico, depois, quando tiver pronto a segunda etapa, que tiver pronto a rampa, né, que dá ali na Paulo Ribeiro do Vale, os veículos vão ter acesso por ali para dar manutenção em todo o sistema de iluminação e tudo que necessita de um caminhão. E dentro ali, na entrada principal, normal, né? Lá na quarta etapa, o pórtico vai ser inteiro restaurado, iluminado, junto com a edificação, né, de uma ponte lateral. Tá aí. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Foi ligar o seu carro e... chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias com 7. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579. No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, sábados e domingos, das 6 às 19 horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club. E pingadeiras da chuva. A conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro. Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Quem faz com risco dos animais e do meio ambiente. Quem faz queimadas perto de linhas de transmissão pode deixar hospitais, comércios e escolas sem energia. Quem faz queimadas pode ir pra cadeia. Fazer queimadas é crime. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. De volta com o Panorama Esportivo, hoje recebendo o Wellington Israel Pereira, o Wellington que é o secretário de obras do município de Guaxupé, e está falando um pouco mais sobre as obras no Carlos Costa Monteiro. Wellington, mais um questionamento de ouvinte aqui, com essas reformas feitas nessa primeira etapa e segunda etapa, o estádio poderá receber os jogos noturnos? Sim, poderão receber os jogos
Tem alguma habilidade que ainda vai ser feita? A inviabilidade é com relação à capacidade de lotação, né? Então, por exemplo, você vai poder ter os jogos noturnos, porém essa capacidade de uso ela ainda vai estar reduzida em virtude da continuidade da obra. Certo. Agora, ainda mais um questionamento de ouvinte. O Felipe pergunta o seguinte: nós falamos no último bloco do espaço do gramado que tem na lateral esquerda da arquibancada coberta. Ali não pode ser melhor aproveitado? No projeto existe dentro de uma das etapas, não me lembro agora qual, uma ampliação pequena ali, né, de própria arquibancada pequena. De arquibancada coberta. Isso, da arquibancada coberta. E também um espaço ali de serviço para atender algumas normas que necessitava, né, essa imposição desse espaço. E também a rampa, né? Essa rampa ela é de suma importância para a obra chegar na finalidade, né, dela, no total, no seu uso total. Para a gente ter a capacidade geral de uso, há necessidade dessa rampa. E ela tem que ter uma inclinação, né, dentro das normas em que permite, né, esse acesso. O nível da Paulo Ribeiro do Vale com, vamos imaginar, o nível do campo é diferente. Então, essa rampa uma declividade aí de 8%, então ela ocupa um espaço muito grande. Ela vai começar então ali na Paulo Ribeiro do Vale, ela vai terminar quase que no começo da outra lá ela vai terminar justamente em cima de onde hoje está fechado ali. Porque ele é uma altura, né, mais ou menos da obra de 8 metros a 9 metros de altura. Falando ainda em espaço de arquibancada, velho, entrando no estádio, do lado direito, aquele espaço que sobra ali da arquibancada coberta até na entrada. Da quantidade. Então, por exemplo, para atender a quantidade de 4.000 pessoas no estádio, o que tem hoje, o que será reformado, não será suficiente. Então, por isso que nós temos aí o que vai ser de fato agora reformado na segunda etapa, vai atender X público. Para atender esse XY, ou seja, um número superior, a gente precisa aumentar a capacidade de banheiros. Então, tem espaços que serão ocupados, né, com capacidade de banheiro e com outros itens também vinculados a esse funcionamento. Você disse 8 etapas. Qual que seria a 7ª e a 8ª? A sétima, ela acampa se não me foge a memória agora, a construção da ponte e do pórtico, né, o acesso principal. E a 8ª, ela contempla a parte da cobertura da arquibancada, uma parte da cobertura da arquibancada do tobogã, e também a construção da rampa 3, que vai estar do lado de Pascoal para ter o acesso de veículo. A cobertura do tobogã, aquela lá do fundo lá. E a Paulo Ribeiro do Vale. A gente tem aqui muitos questionamentos, inclusive presidentes lá sempre da falta de verba, justamente para poder dar manutenção no campo, entre outros. Porque a gente sabe que, igual ontem na conversa com o Luizão, ele falou: coloca um chuveiro, passa um tempo, vai lá alguém e rouba. Então, assim, o estádio precisava de ser mais autossustentável, precisava ter um dinheiro próprio. Existiria a possibilidade de fazer como se fosse alguns espaços comerciais na Paulo Ribeiro do Vale, debaixo do tobogã, para poder gerar uma renda para o campo? Bom, com relação a espaço, até existe um espaço, né, considerável que possa, né, ter aí, vamos já chamar de espaços comerciais. Agora, o funcionamento disso depende muito de uma ação mais jurídica, né, e administrativa, do que técnica mesmo de obra. Então, por exemplo, em condições de ter esses espaços, né, isso é possível. Como que isso vai funcionar dentro de uma eu não sei te explicar exatamente esse parâmetro, mas tecnicamente, em termos de espaço e identificação, existe, né, espaço para pensar numa situação. Eu falei isso até por conta em Ribeirão Preto a gente tem o Paula Travassos, que é o estádio do comercial, onde tem vários boxes embaixo dele que justamente são usados para poder dar manutenção no campo.
Então ele gera uma receita para que não, senão daqui a pouco eu preciso trocar chuveiro. Mas não tem dinheiro. Mas precisa fazer isso, mas não tem dinheiro. A partir do momento que você consegue gerar uma receita com o próprio espaço público, eu acho que facilitaria, né? Realmente é um entendimento mais jurídico. Eu acho que seria assim funcional. Sim, dentro do projeto que está aberto, ele ainda, essa sugestão, isso aí pode ser acatado e redimensionado dentro das etapas, né? Isso é totalmente possível. O Batata perguntou aqui quando que começou a primeira etapa. A primeira etapa começou em outubro de 2019. Certo. A obra total, o valor dela, Hélio? O valor dela, nós temos aí o valor dessas duas etapas, né? Vou imaginar agora, nós temos a primeira etapa de 794, né? Vamos colocar aí 800 mais 202, né? Então nós temos aí 1.000, né? R$1 milhão investido. E até a oitava etapa você tem um aporte de quanto seria? 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões é a planilha fechada que nós orçamos, né? Em cima de projetos feitos para execução total de todos os itens necessários para o estádio Carlos Costa Monteiro. Esses 8 milhões vem da onde? O que acontece? Esse é um valor orçado, isso não significa que tem esse valor, né? O valor, ele está orçado, ou seja, a obra está planilhada. Então, há necessidade de uma forma, existem várias situações, né, dentro das aquisições de valores, o valor, ele não existe, né? Vamos imaginar assim, dentro de um financeiro. Ele existe dentro de um orçamento de planilha, ou seja, o projeto foi orçado. Então, agora dentro do tempo, né, e trabalhando a execução gradativa desse cronograma. Ele teria então que buscar alternativas. Aí, pelo que você falou, são 8 etapas, são 1 milhão por etapa. Essas duas primeiras etapas já existe, o dinheiro já está trabalhando com ele. Sim, as duas fechada. Sim, agora da terceira para frente buscar alternativas. Para ver de onde que vai sair esse dinheiro. Justamente. Perfeito. O Batata ainda questiona aqui se tem uma previsão, por mais é difícil, que aí a gente já até falou no começo do programa, mas ele disse a previsão da entrega dessas 8 etapas. É difícil a gente pontuar. A previsão das 8 etapas é difícil mensurar, porque isso vai depender muito, né, da chegada de verba, de como vai ser feito a continuidade no cronograma. Também do as próximo duas governo, etapas nós temos, né, o prazo. Agora o restante do projeto, isso vai gradativamente de acordo com, né, as futuras estações, as futuras aquisição de verbas e assim sucessivamente. A gente está até conversando com o pessoal justamente para ter uma composição de um novo conselho para a Sociedade Esportiva Guaxupé. Interessante passar para o conselho todo esse entendimento do que vai ser feito no Carlos Costa Monteiro. Sim. O que você acha disso? Acho muito importante. A gente pode reunir com o conselho e apresentar o que é a visão hoje para o Carlos Costa Monteiro, e isso aí o próprio pessoal, né, vou imaginar, a diretoria do próprio estádio tem isso em mãos, né? Isso é totalmente possível e estou à disposição para isso. E no caso, no entendimento do conselho, se tivesse alguma alteração a ser feita, vocês estariam aptos a fazer? Sim, isso é totalmente possível. Beleza. Sua presença aqui abriu espaço para suas considerações. Aqui da Rádio Clube, todo o pessoal aqui da área do esporte também, todos os ouvintes, muito obrigado, estamos à disposição. Tá aí, o Panorama Esportivo vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Está chegando a Rádio Lar, a revista social da cidade. Rafael, finalizando por aí, né? Também gostaria muito de agradecer aí o senhor Wellington e também parabenizá-lo pelo grande trabalho que ele vem fazendo frente aí ao tratamento de obras aí da Prefeitura Municipal e em todo. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa.